Ezequiel, capítulo de número 39. 39 não, 37, melhor dizendo. Obrigado, Chay. Ezequiel 37. Esse profeta diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta responde ao Senhor Deus: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 14. Assim diz o Senhor: porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, olhar para aquilo que tem vida, parece, meus irmãos, muito fácil viver onde existe vida. Viver, meus irmãos, quando tudo sobra, é maravilhoso. Viver em um lugar onde há água potável é maravilhoso. Durante alguns anos, Campina Grande e algumas cidades ao nosso derredor, sofremos por causa da falta de água. Comer, meus irmãos, todos os dias o pão é maravilhoso. Nos alimentarmos porque há condições de comprarmos o alimento, o almoço, é maravilhoso. Desfrutar, meus irmãos, de férias, é maravilhoso. Mas nem sempre Deus nos levará aos jardins. Nem sempre Deus nos fará beber de uma água límpida. Nem sempre Deus nos fará comer o feijão e arroz muito bem temperado. Nem sempre Deus nos levará à bonança. Nem sempre Deus nos conduzirá a lugares onde há pastos verdejantes. Como o próprio salmista Davi escreve em seus Salmos 23, que ele nos leva a pastos verdejantes. Nem sempre Deus, meus irmãos, transformará a água amarga em doce. Muitas vezes haveremos de beber água amarga. E aqui o texto que nós lemos, o primeiro verso, o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor. E quem é o Espírito do Senhor? É o próprio Espírito Santo. É quem conduz o profeta Ezequiel a um vale. E o que é um vale? É um planalto em que duas montanhas, meus irmãos, é como se viessem a se encontrar as suas pontas.
E existem vales que são em V mesmo, é tão íngreme, tão profundo, que às vezes o acesso se torna um pouco difícil. E mediante aí, quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, levou Ezequiel ao vale, talvez no primeiro momento ele pense, bem, onde há vale, há capim verde. Onde há vale, a água escoa para lá. Onde há vale, parece que, meus irmãos, é tudo úmido. Porém, quando o profeta chega, ele não encontra jardins, ele não encontra flores, ele não encontra fonte de água, ele não encontra, meus irmãos, uma árvore com frutos. Ele não encontra neste vale um assento à sombra. Ele vê morte neste lugar. Ele respira a morte. Ele deslumbra neste momento, meus irmãos, e não se fica maravilhado, porque ele vê uma bela paisagem. Ele não foi a Paris. O Espírito Santo não o conduziu ao Parque das Crianças. O Espírito Santo não o conduz às Ilhas Canárias. Ele não conduz às suas férias. Ele conduz ao lugar de morte. E muitas vezes nos perguntamos, por que Deus, o nosso Deus, pelo seu Santo Espírito, não nos conduz a lugares aonde precisamos de sombra e água fresca? Se olharmos para a história até o ponto em que o Espírito leva a este lugar, Deus levanta o profeta a profetizar coisas terríveis contra pastores e rebanho, contra aqueles que se achavam filhos de Deus. E depois disso, talvez podemos pensar, bem, agora Deus vai nos conduzir às palmeiras, mas Ele conduz a um lugar que podemos também, assim dizer, a um declínio, a um lugar côncavo, a um lugar, meus irmãos, que também tem um aspecto de depressão. E quando nós olhamos para a história da palavra de Deus, nem sempre Deus também na história do seu povo conduz o povo ao maná. Depois que Deus liberta Israel do Egito, aí você pensa, agora sim, Deus nos libertou de Faraó, já não somos mais escravos, agora vamos direto para a terra de Canaã, vamos para a terra a qual Deus prometeu aos patriarcas. Mas Deus nos leva, depois que atravessa o Mar Vermelho, ao deserto. Talvez você chegou aqui, meus irmãos, e se pergunte, estou passando por algum vale, e de repente você pergunta, por que que agora, depois de estar passando por tanta tribulação, agora Deus me conduz para um lugar que talvez não é sombra e água fresca? O povo de Deus, meus irmãos, como fora dito, é levado ao deserto depois de uma libertação. E durante 40 anos no deserto, o povo de Israel muda 42 vezes. Há 42 acampamentos em lugares diferentes. E neste lugar, talvez muitos se perguntassem, aonde está a terra de Canaã? Se nós olharmos em Mateus capítulo 4, Jesus experimenta também o vale, o deserto, que quando ele não é conduzido por homens, mas agora volta a ser conduzido pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo conduz o próprio Cristo Jesus ao deserto, e conduz para quê? Para sombra e água fresca? Não,
para ser tentado pelo diabo. E a gente pergunta, que Deus é esse? Que muitas vezes nos leva ao vale de ossos secos. E ali quando o profeta chega, no versículo de número 2, você vai perceber que além do Espírito de Deus levar este homem, este profeta no meio do vale, ele não leva o profeta na beira do vale, ele leva o profeta no meio, para contemplar, volta a dizer, não vida, mas contemplar morte. E quando chega neste vale, se você observar bem o versículo de número 2, o Espírito não permite ficar parado no vale. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes quando nós nos encontramos em um vale, eu não sei qual é o seu vale, e aqui podemos trazer o significado de lutas, de tormentas. E quando ele chega no vale, versículo de número 2, diz a palavra que o Espírito do Senhor o fez andar ao redor desses ossos, desse vale. E ele percebe, meus irmãos, que esse vale, que os ossos que estavam neste vale, não toma apenas uma parte do vale, está em todo lugar. E aqui podemos perceber que muitas vezes, meus irmãos, quando estamos passando por alguma dificuldade ou situação, parece, meus irmãos, que aonde a nossa visão é colocada, onde os nossos olhos são postos, parece que vemos apenas a morte, um lugar seco, tenebroso e terrível. Porque que o Espírito leva para dimensionar o tamanho do vale, e não apenas o tamanho do vale, mas para dimensionar a quantidade de ossos que estavam na superfície desse vale. Volto a dizer, na superfície. E o que Deus está querendo ensinar esse profeta? Que muitas vezes quando nós nos encontramos em meio a um vale seco, árido, depressivo, a um vale onde se respira morte, a um vale onde se enxerga ossos secos, ossos, meus irmãos, que apenas fazem dar a ideia de que não há como naquele lugar haver morada, mas é necessário que quando nós estamos dentro do vale, é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos conhecimento aonde nós estamos, e o motivo a qual estamos ali, muitas vezes nós não entendemos, mas é necessário conhecermos a dimensão, muitas vezes, do vale que estamos passando, para observar qual é o desafio real que enfrentamos. Porque muitas vezes estamos no vale, meus irmãos, e não temos a ideia, a percepção. Nós não temos, meus irmãos, nenhuma ciência, talvez nem a quantidade de lutas que estamos passando, porque quando uma vez já é suficiente, muitas vezes para esmurecermos. No vale, como nós vemos no verso 3 do capítulo 37, nós vamos perceber também que ali no vale, muitas vezes, a nossa razão será questionada. No verso 3 está escrito: então me perguntou quem? Deus, e disse ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos mediante a uma situação de morte, a uma situação calamitosa, adversa, a uma situação de depressão, de angústia, de sofrimento. Vamos perceber que na nossa vida, às vezes, que vamos ser questionados na nossa razão. E aqui que eu acho interessante, é que o profeta cria em Deus,
Mas Deus lhe pergunta: é possível que os ossos tenham vida? E ele não sabe responder, porque aqui fica: se eu disser que não, eu não creio no Deus que me chamou. Mas se eu disser que sim, pode ocorrer que Deus não queira trazer vida aos ossos. E muitas vezes estamos nesse questionamento. Eu oro para a enfermidade ir embora. Se Deus disser: você crê na cura da tua enfermidade, você diz sim. Mas chega outra coisa e fala: bem, eu posso dizer sim, mas Deus pode falar não para mim. O que eu devo responder? Senhor, tu sabes. Aqui a razão do profeta está sendo questionada. A sua fé está sendo agora, meus irmãos, questionada, no sentido de saber como está a consciência do próprio profeta, de que maneira ele está enxergando o vale a qual Deus, pelo seu Espírito, o colocou ali. E muitas vezes, meus irmãos, no cansaço das nossas lutas, nós duvidamos que Deus é poderoso para reviver aquilo que está morto. Muitas vezes, no cansaço interminável, diário das nossas vidas, duvidamos que Deus é poderoso para transformar. Se nós observarmos a vida de Jó, que quando em determinado momento ele começa em seu pensamento a fazer algumas perguntas para Deus, e no capítulo 39 do livro de Jó, Deus responde a Jó lhe fazendo perguntas, dizendo: Jó, onde tu estavas quando eu criava o firmamento? Aonde tu estavas? É Deus dizendo para Jó: por mais que tu me perguntas o que você quer, por mais que você queira saber muitas coisas, existem coisas que Deus não vai nos responder. E ali a pergunta que Deus faz, o profeta fica sem respostas. E muitas vezes estamos sem respostas para a nossa própria fé. Será que eu creio que Deus é poderoso para transformar? Será que isso vai acontecer? Será que Deus traz vida? Será que Deus cura? Porque estamos vivendo num século em que as pessoas não estão mais acreditando que é um Deus que transforma. Porque, meus irmãos, não há homem que vá contra Deus e diga: eu não sou transformado. Quem é o homem? Quem são os homens diante daquele que é Criador e poderoso de todas as coisas? Diante desse grande desafio na luta entre a fé e a razão, entre que eu creio, mas Deus não pode fazer aquilo que eu creio. Ali, meus irmãos, Deus unicamente está mostrando ao profeta que o homem diante das lutas, por mais inteligente, por mais sábio, por mais capaz, existem momentos da nossa vida que nos encontramos no meio do vale de ossos secos e nos sentimos, meus irmãos, totalmente incapacitados para responder. Certamente é possível. Ali, meus irmãos, quando o Espírito Santo conduz este profeta no meio deste vale, além, meus irmãos, do vale, e muitas vezes no meio da luta somos questionados concernente à nossa razão, as palavras da nossa razão. No vale também, meus irmãos, somos desafiados a confrontar o impossível pela palavra de Deus. Observe bem o verso número 4. Disse-me o Senhor: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, somos desafiados a confrontar aquilo que parece ser impossível pela palavra do Senhor. E aqui observe bem que o profeta não está usando a palavra, se eu posso usar esse termo, de si mesmo. Aqui o profeta, meus irmãos, ele não enche o seu peito
para dizer: sou eu que vou profetizar. É comigo. Eu sou o cara. Eu sou o profeta do Deus vivo. Quem vai fazer acontecer sou eu. Ah, coitado. Aqui o profeta, meus irmãos, ele, meus irmãos, não se exalta. Ele não se coloca no pedestal dizendo: eu sei, eu sou e faço. Meus amados, muitas vezes os nossos anos de evangélicos, escute só, os nossos anos evangélicos muitas vezes são colocados à prova mediante as muitas lutas. Quantas pessoas, meus irmãos, por se sentirem capazes demais para fazer. Interessante que ontem, conversando com a nossa irmã Carmen, que teve encontro de homens que foi uma benção, nós estamos falando porque um irmão de uma determinada igreja, ele disse o seguinte: não há ninguém na igreja congregacional central que possa assumir esse trabalho e colocá-lo para frente. Eu falei assim: ele tem razão. Ele tem razão. Não há ninguém na face da terra capaz de levar a obra de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Não há ninguém que possa resistir a este mundo, se não for pelo Espírito Santo. Não há ninguém que possa, meus irmãos, resistir ao diabo, se não for por Cristo Jesus. Todos nós somos incapazes, até quando o Senhor diz: agora eu serei contigo, aí seremos capazes por causa dele. O profeta, meus irmãos, ele não se exalta. O profeta, meus irmãos, ele não põe o seu currículo à vista. O profeta aqui, ele não põe a sua titularidade, mas ele percebe que aquilo que está diante dele é maior do que ele. Aí você pensa comigo: pastor, o que está diante de mim é maior do que eu. Você precisa entender, meus irmãos, que a montanha nunca será maior do que aquela fé que seja maior, pequena que seja. Nós temos que entender que não há Golias. Para aqueles que vão em nome do Senhor dos Exércitos, ninguém pode subsistir ao nome do Senhor. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ei, meu irmão, a verdade é que somos incapazes, e o profeta aqui era incapaz, mas por causa da palavra de Deus, tudo se tornou capaz. Humanamente falando, não há como ver vida nesse vale de ossos secos. Não há como ver vida no cemitério. E é assim que nós enxergamos quando vamos ao cemitério. Nós percebemos, meus irmãos, que é um vale de pessoas mortas. E de repente a gente olha para o sepulcro, para o túmulo, para as caixas que estão ali. E a gente olha ali a morte. Humanamente falando, não há como ter cura em uma enfermidade que muitas vezes o próprio médico fala: não tem mais jeito. Humanamente falando, não há como ver o milagre de Deus quando nós apenas enxergamos a possibilidade que nunca haverá conserto. Humanamente falando, é impossível acreditar que Deus no século 21, em uma pós-modernidade, que muitas coisas atreladas à pós-modernidade, tem nos tirado a fé, tem tirado o absolutismo verdadeiro da palavra de Deus, tem arrebatado mentes e corações de muitos crentes, que se hoje, meus irmãos, não mais encontram na palavra de Deus a satisfação e o alimento para a sua alma. Humanamente falando, não tem como. Mas o profeta não profetiza palavras humanas. O profeta, ele não fala coisas humanas.
Ele usa da palavra para trazer vida, Ele usa da palavra como autoridade. E qual é esta palavra? É a palavra que nos foi deixado pelo Santo Deus, através que Ele usou homens e mulheres, pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para nos trazer vida na morte, cura na enfermidade e possibilidade em meio a tantas impossibilidades. Nós temos que entender, meus irmãos, como diz o autor aos Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui o profeta, ele começa a usar da palavra. Talvez, meus irmãos, esse profeta, ele olha e quando ele diz, Senhor, tu sabes, ele fica realmente sem saber, mas por causa que Deus disse a ele, profetiza agora. Abra a tua boca. Salmos 81:10, meus irmãos, é um verso que eu amo demais, que quando ele fala, abra a tua boca e tá encherei, abra a tua boca e tá encherei. Muitas vezes nós falamos, não vou abrir não, Deus não vai me usar. Então, meu irmão, abra a tua boca, porque quem vai te usar para curar pessoas como instrumento do Senhor, quem vai te usar para restaurar a vida, quem vai te usar em meio ao vale de ossos secos para que tenha vida, é o Senhor dos exércitos. Quando nós estamos no vale, o que vai trazer fôlego, o que vai trazer ânimo, o que vai trazer vigor, o que trará vida, é a palavra de autoridade do nosso Deus. É por isso que Cristo Jesus, antes de ir assunto aos céus, em Mateus 28, ele reúne seus discípulos e fala, toda autoridade me foi dada. E quando ele fala que toda autoridade me foi dada, ele disse aos discípulos, agora vocês irão. Observe bem, meus irmãos, que Cristo Jesus nessa palavra, está delegando aos homens, pelo nome dele, de Jesus Cristo, autoridade. Sobre quem? Os demônios. Sobre as enfermidades. Ele está delegando aos seus discípulos. Ele não está dando propriamente, dizendo assim, toma que isso é seu, não. Ele está delegando, dizendo, olha, vocês agora vão usar meu nome. E eu quero falar para vocês, meus irmãos, se você está se encontrando nesse vale de ossos secos, onde tudo parece ser morte, Deus está falando contigo nessa noite. Abra a tua boca, diga, em nome do Senhor Jesus Cristo, fale pela autoridade que há no nome dEle, fala pela autoridade da palavra, fale por causa dEle, por meio dEle, para Ele, e você verá a glória de Deus, porque é por meio da sua palavra que Deus promete mudança. É pela palavra, meus irmãos de Deus, que há mudanças na nossa vida. A Bíblia nos fala que é pela fé. Ela vem como? O quê? Ouvir. E o sentido de ouvir é obediência. E esse profeta obedece. No verso 5 ele fala, assim diz o Senhor, Deus a estes ossos. E eu quero, meus irmãos, dizer a você que quando lhe vier um problema, diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Senhor Jesus Cristo, use mais o nome de Jesus do que Ave Maria, do que vixe. Porque quando, pela palavra do Senhor nós falamos, aquilo que parece estar imperfeito, desajustado, sem vida, é pela palavra que tudo se tornará perfeição. Olha só o que está escrito no verso 6, que quando o profeta profetiza, ele diz, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós incenderei pele. Aqui, meus irmãos, pela palavra de Deus, tudo que estava totalmente desordenado, agora se junta com perfeição, porque a palavra de Deus tem poder de tornar perfeito aquilo que estava imperfeito.
que quando nós usamos a palavra do Senhor, tudo se torna esperança para a nossa vida. Olha só o que está escrito no verso 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles e cresceram. No verso de número 6, ele fala, porém tendões, e agora depois por causa da palavra, ele não apenas ele fala, mas ele presencia, ele contempla através da palavra, que é verdadeira, se faz ser concretizada. Quando nós usamos a palavra, tudo que é morto se torna vida. No verso de número 6, a parte final está escrito, e porém em vós o Espírito, e vivereis. É pela palavra, meus irmãos, que temos vida. Verso de número 9, aqui ele profetiza, porém o Espírito. Mas no verso 9 está escrito, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele, assim diz o Senhor Deus, vento dos quatro cantos o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Sabe o que Deus está falando aqui? Para que você contemple vida, não apenas fale pela palavra, como você também vai viver a palavra. Porque é pela palavra, meus irmãos, que aonde parece tudo está morto, ali tudo viverá. E a maior palavra que temos em nossa vida é Cristo Jesus. Porque Ele é o verbo divino. Ele é a palavra que traz vida. Que mesmo aquele que se encontra nele, e ele nesta pessoa, ainda que fisicamente essa pessoa morra, a vida dela viverá, ou esse mesmo dizendo, o Espírito há de viver eternamente, a alma viverá eternamente, mas aonde? Viverá eternamente, na presença do Todo-Poderoso. Quando nós estamos no vale, o propósito real de Deus no vale, é mostrar a cada um de nós, que mesmo que haja morte, poderá ter vida e a vida. Que mesmo que tudo pareça ser imperfeito, ali haverá perfeição de Deus, porque Deus transforma do nada, faz do nada tudo existir. Ele pega aquilo que parece ser torto e indireita, aquilo que parece ser impossível, se torna possível aos homens, porque Ele é Deus e tudo está no controle da sua poderosa mão. Mas não há como, meus irmãos, mantemos vidas, sem antes o Espírito Santo não viver em nós. No verso 14, fala, porém vós, o meu Espírito, e vocês vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Quando, meus irmãos, esses ossos se tornam vida, não são mais ossos, é multidão de homens, de pessoas, é uma multidão daqueles que estavam mortos, agora tem vida, de um profeta incapaz, imperfeito, de um profeta que por si mesmo não consegue responder a Deus se é possível que haja vida no vale de ossos secos. E talvez você possa estar pensando, não há mais como reviver, não há mais como ser restaurado, não há mais como ser transformado. Ah, meu irmão, não há como em nós mesmos isso acontecer, mas por causa do Espírito Santo de Deus, tudo se torna possível. E para que isso aconteça, precisamos viver a cada instante na presença de Deus. Para que isso ocorra, para que haja vida na morte, precisamos ser cheios do Espírito Santo. As pessoas procuram hoje ser cheias de tantas coisas, cheias de conhecimento, cheias de dinheiro, cheias, meus irmãos, de tantas coisas,
mas o que nos sustenta é a presença de Deus através do teu Santo Espírito, porque além de nos fazer viver, Ele continua fazendo viver, Ele nos continua fazendo andar, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da santa vocação em Cristo Jesus. Ele continua nos fazendo mais do que vencedor, mas para isso precisamos viver o Espírito Santo de Deus, dia após dia, e obedecendo a palavra do Senhor. E eu quero perguntar nessa noite, como é que você está se sentindo no seu vale? Você fala, não foi Deus que me conduziu aqui. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca nos levará ao lugar, por mais esmo que seja. Sempre há um propósito de Deus. Sempre há um propósito de Deus. E Deus tem um propósito na sua vida nesse vale. Mas de repente eu posso perguntar, e aí você sabe, não, pastor, eu não sei. Quem sabe é só Deus. É realmente quem sabe é só Ele. Mas Ele quer te usar como instrumento para que faça viver os ossos. Ele quer te usar como instrumento para que haja cura dentro do seu lar. Ele quer usar você como instrumento. Deus quer usar você como instrumento no meio desse vale para profetizar a esses ossos. Deus quer te usar como instrumento dentro do trabalho, para que aonde haja desgraça, em nome de Jesus Cristo, haja graça abundante, porque aonde, meus irmãos, superabundou a graça de Deus, aonde existe abundância de pecado, ali superabunda a graça do Senhor. Mas Ele quer te usar, Ele quer te usar, Deus quer te usar, e é nesse vale que Ele vai te usar. Deus não vai te tirar do vale para ser usado, Ele vai te usar dentro do vale, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu digo isso, que o Senhor Deus lhe dará autoridade na palavra, para fazer reviver aonde a morte. É pela palavra. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Deus vai te usar nesse vale, meus irmãos. Deus vai te usar nesse vale. Feche seus olhos se você crê nisso. E vai pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero autoridade no meio desse vale. Eu quero ser usado, Senhor, como o profeta foi usado. Vai pedindo ao Senhor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, para te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e na autoridade que há em teu nome, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, pelo nome que é sobre todo nome, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu creio que o Senhor vai usar pessoas e vidas nessa noite, para profetizar ao vale de ossos secos e dizer, assim diz o Senhor, ossos secos vivam nessa noite. Meu Deus, quantas pessoas se encontram
em lugares esmos, amargurantes, mas nessa noite eu creio, Senhor, pela Tua palavra, que Tu hás de usar para que viva, para que haja milagre e transformação, e que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo, que todos sejam cheios da Tua graça, e que nunca falte o óleo sobre a cabeça da Tua igreja, porque humanamente falando não é possível, mas divinamente falando é possível, Senhor. E nessa noite nós cremos, em nome de Jesus Cristo, a enfermidade vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo, toda a raiz do mal vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda morte, todo pensamento de morte nessa noite, vai embora agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja estabelecida a glória de Deus sobre a tua vida. Oh, xalabassunei. Em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus, você não tem poder sobre as vidas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, é pela palavra de Jesus, é no nome daquele que está sobre todo nome. Ah, Pai Celeste, traga vida nessa morte. Traga o milagre, Senhor. Traga a restauração, porque nós cremos no Teu poder. Aleluia. 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 Porque, Senhor, aonde a Tua presença está, aonde parece ser morte, ali a vida. E nós cremos essa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga amém. Diga assim: eu serei usado